Eu precisei matar o pastor. Não é força de expressão. Foi uma decisão existencial. Porque enquanto o pastor estivesse vivo dentro de mim, eu não conseguiria continuar. Hoje eu quero falar sobre passado, memória, luto e identidade. Não a partir de teoria apenas, mas a partir da minha própria queda. Talvez esse seja o vídeo mais importante que eu gravei até o momento. Eu fui pastor. E não estou falando aqui apenas de uma função. Estou falando de identidade, de vocação. Mas eu perdi o ministério. Casamento, moral, respeito. Perdi lugar de fala. Ninguém quer ouvir um pastor que caiu. Isso não é vitimismo. É um fato social. Principalmente uma queda moral. E quando isso acontece, não é só o que você fez e pronto. É sobre quem você era. Que tipo de pessoa você era. Depois de uma queda assim, o passado não passa. Ele exige resposta, exige explicação, exige algum tipo de desfecho. E a mente revive, revive e revive. Não porque gosta da dor, mas porque acredita que aquilo ainda precisa ser resolvido. E tem sido assim comigo. Só que nem todo passado tem conserto. Alguns precisam de fato ser enterrados. Mas aqui vem algo muito importante. Um ponto fundamental. Passado não é apenas sentença, ele é informação. Falei sobre isso em vídeo anterior. Mas nós somos percebidos e nos percebemos a partir das informações disponíveis. Se a única informação ativa no cérebro é a queda vira identidade. E é assim que o sofrimento se cristaliza. E talvez seja o maior peso que eu tenho carregado até o momento presente. Como já disse, memória não é um arquivo guardado. Ele é um processo ativo. Toda vez que você lembra, o cérebro reconstrói a experiência. E quando essa experiência envolve perda, culpa ou vergonha, ela vem com dor. Não é algo fácil de lidar. O hipocampo é a estrutura responsável por organizar o contexto da memória. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre isso, é só você clicar aqui e você pode assistir depois. Essa parte ela é muito importante porque algumas pessoas acreditam que a memória é um arquivo guardado. Não, ela é viva, ela é ativa. E quando você tem uma perda grande, o hipocampo não consegue marcar aquilo como concluído. E tudo fica em aberto. Continua exigindo energia emocional. Então, chegou o momento que nós precisamos encarar, e eu preciso encarar isso. O que morreu em mim não foi apenas uma função religiosa, foi uma identidade. E o cérebro reage à morte de identidades, como reage à morte real. Perda de status, perda de pertencimento, perda de previsibilidade. Por isso não adianta dizer, segue em frente. Ninguém segue em frente sem antes viver o luto. E há algum tempo eu tenho passado pelo luto e chegou o momento de assumir. Aqui está algo que poucas pessoas aceitam. Matar o passado dói. Porque matar o passado não é apagar a memória. É aceitar que algo morreu. E toda morte exige luto. E eu precisei viver o luto do pastor que eu fui. Negação, raiva, tentativas de barganha comigo mesmo, tristeza profunda. Até que veio a aceitação. Aceitação não é concordar, é parar de lutar contra o fato. E o fato é, eu não sou mais pastor, eu fui. Durante um tempo, eu ainda permitia que algumas pessoas me chamassem de pastor. Não por vaidade, mas porque ainda não tinha morrido completamente. E o cérebro faz isso. Enquanto algo não é encerrado, ele mantém vivo. Mas o que não é enterrado continua assombrando.
além dos meus estudos hoje, né, eu tenho a minha formação, teologia, pedagogia, neurociência, terapia comportamental cognitiva, PNL, especialização em sexualidade. E tudo isso é importante, mas mais do que isso, eu tenho a minha dor. Eu não falo de fora para dentro, eu falo de dentro para fora, com conhecimento, com responsabilidade e sem romantizar a queda. E eu estou falando para você e eu quero que você tente se identificar com algumas coisas. Mas antes de tudo, vamos deixar resolvido. Meu nome é Ricardo Santos e eu não sou mais pastor. Isso não significa que eu deixei de cuidar de pessoas. Significa que eu enterrei uma identidade que já não existe. O cuidado continua. O nome não. Aquilo que morreu e eu precisei respeitar e preciso respeitar essa morte, eu gostaria que você respeitasse, é necessário para que algo novo pudesse nascer. E eu quero que você entenda o seguinte. Se você era casado, era casada, você não é mais a ex-esposa ou ex-esposo. Essa parte tem que morrer. Você é a mulher, você é o homem. Uma nova identidade precisa surgir, precisa ser reconstruída. Mas para isso acontecer, a antiga precisa morrer. E quando nós falamos de morrer, isso envolve luto. E eu quero que você imagine o seguinte, tá? Tem alguém da sua família e essa pessoa aconteceu, essa pessoa morreu. A sua memória, constantemente, a própria ausência dessa pessoa vai trazer à sua memória a presença dessa pessoa que não mais existe. Você vai ficar triste, você vai chorar. E é normal. Então, mesmo que você tenha enterrado o passado, eu quero que você pense na dinâmica do luto. Porque a memória ainda virá. Coisas vão ativar lembranças e você vai sentir isso. E essa parte é natural. E é óbvia, isso vai acontecer. Mas quem passa pelo luto sabe que quanto mais o tempo vai avançando, você vai se adaptando. A sua mente ela vai reconfigurando as coisas. E você sobrevive a partir dali. Ainda que em alguns momentos brote uma tristeza pelo que se foi. Mas encara isso. Você só pode viver uma nova vida depois que a antiga vida morreu. Enquanto a antiga vida ainda estiver diante de você, fica difícil de você continuar. Então essa história não é apenas minha. Essa história é sua também. Eu sei que não é fácil, é muito difícil isso. Viver esse luto. Mas é extremamente necessário para que possamos sobreviver. E quem sabe um dia poder viver. Quem me acompanha sabe que o meu conteúdo é um conteúdo responsável, maduro, sem vitimismo, olho no olho, coração para coração. E as palavras que eu trago para você aqui, elas não têm a tentativa de te iludir, mas é um convite para que você encare a vida com sobriedade, com maturidade. Tem dias que dá vontade de chorar. Chore. Eu sei que é complicado, mas faz parte do luto, faz parte quando se perde. Mas se você não assumir a postura de quem entendeu que algo morreu e que agora a história é outra, você vai continuar revivendo histórias antigas. Dores continuarão ainda a te assombrar e vai ficar muito difícil para você conseguir sair disso. Quanto mais cedo você aceitar que algo não pode ser consertado e assumir aquilo morreu, para que você possa viver o seu luto em paz, mais cedo você consegue continuar. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas sem passar pelo processo do luto,
nada vai mudar. O passado tem informações a nosso respeito, mas não pode ser a nossa sentença. As pessoas vão olhar e vão pensar baseada nessas informações e tecer comentários ou pensar coisas a seu respeito. E não há nada que você possa fazer em relação a isso. Por isso, há pessoas da vida antiga que você precisa se afastar. Há ambientes que você deve se colocar numa posição de distância desses ambientes, porque fazem parte da vida antiga. Talvez músicas que antes faziam sentido, hoje não tem mais espaço, porque fazem parte da vida que morreu. Esse jogo aqui é extremamente importante. Mudar ambiente, mudar geografia, mudar coisas, para sepultar aquilo que não pode ser consertado. Quero te convidar a viver a experiência de algo novo. Mas esse chamado é para quem entendeu que precisa deixar o velho morrer, para que o novo possa nascer. Deixa o seu like aí, você sabe que é importante. Comente aí se você tiver algo para desabafar, dizer alguma coisa. Mas a partir de hoje, não sou mais pastor. Quero que você aceite isso comigo. Meu nome é Ricardo Santos. Eu sou um educador emocional. A minha história é uma história de dor. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que essa dor é uma dor que cura e é uma dor que liberta. É uma dor em luto, necessária, para que o novo possa nascer, para que esse novo possa gerar novos frutos. Até a próxima.